Vamos para Neemias capítulo 3, abra aí a sua Bíblia. Pessoal em casa também, abra a Bíblia, Neemias capítulo 3. Quem não sabe ainda, vai saber agora, né? Que nós estamos numa peregrinação de 52 dias. São 52 dias estudando o livro de Neemias. E hoje, né, agora, essa pregação é a 30ª pregação sobre o livro de Neemias. Eu vou falar um pouquinho da mensagem anterior e aí vou entrar na mensagem 30ª. No culto de manhã, eu estava explicando uma coisa. Você sabia que, já ouviu aquela expressão dormindo de touca? Já ouviu? Está dormindo de touca, né? Dormindo de touca, quando o pessoal fala, é assim, as coisas estão acontecendo e você não está nem percebendo, né? Então está dormindo de touca. Quem dormiu de touca não percebeu que nós já estamos na 30ª mensagem. Parece que foi ontem, né? Eu falei, irmãos, serão 52 mensagens. Já é a 30ª. Você que perdeu, você aqui na igreja, ou o pessoal em casa, quem perdeu alguma mensagem, é só ir no Facebook ou no YouTube, e você vai lá e assiste a mensagem. 22, 25 minutos. Tem dia que dá 30, mas no máximo. Sempre assim. Vai lá, clica, assiste ali a mensagem, tira um tempo, vai ouvindo. Para quê? Pega um caderninho assim e vai anotando aquilo que Deus falar ao seu coração. Porque o que importa mesmo não é tanto o que o homem fala, mas é o que Deus fala através do homem. Eu vou pregar aqui uma palavra. Deus vai falar algo ao seu coração. O que Ele falar, aí você pega para a sua vida e leva para a sua vida, que vai te abençoar em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos despertar para isso, senão começa a campanha, termina a campanha, a pessoa não participa e é muito ruim. Bom, no capítulo 3 aqui, eu vou pegar do versículo 1, eu não vou explicar tudo, não, só fazer um comentário. Versículo 1 diz assim: E levantou Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado. Essa porta do gado aqui, na verdade, é porta das ovelhas, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. Essa aqui foi a primeira porta que eu falei com vocês, que é a porta das ovelhas. Quem não pegou essa mensagem, está lá no Facebook e no YouTube também, você pode pegar. A porta das ovelhas, que foi consagrada a Deus. Foi consagrada para quê? Para que as ovelhas passem por ela. Irmãos, há um caminho que o imundo não consegue passar. O caminho que é esse? É a porta das ovelhas. O caminho de Deus, diz a Bíblia, que ele é apertado, estreita é a porta que conduz à salvação. Por isso que se chama porta das ovelhas. Só as ovelhas passam por ela. Pastor, eu ainda não passei. Hoje eu atendi uma senhora, está começando aqui na igreja, e ela me falou isso, falou, pastor, eu conheci a palavra de Deus, já tem muito tempo, já há muitos anos, mas falar a verdade assim, eu nunca me firmei, eu estou voltando agora para a igreja. Aí ela deu alguns detalhes de coisas que aconteceram, e eu perguntei para ela, falei, irmãzinha, mas a senhora é batizada nas águas? Ela falou, sim, pastor. Ela falou, eu sou batizada, mas sinceramente, eu me batizei, mas eu fiquei tão longe, mas tão distante, mas fiz tanta coisa que desagradou a Deus, que hoje assim eu me sinto, agora eu estou me sentindo uma ovelha de Jesus, mas eu tenho a impressão que eu nunca fui. Me batizei, mas nunca entrei assim sério no caminho. Ela entendeu a palavra. A porta das ovelhas é essa. É aquela pela qual nós entramos, nós passamos, para viver obediência. O que diz a palavra? A ovelha ouve a voz do seu pastor. Quem é o nosso pastor? É Cristo. Jesus é o nosso pastor. Então nós temos que entrar por essa porta.
a porta, João 10:9, lá Jesus falou, eu sou a porta, aquele que entrar por entrará, sairá e achará passagem, e salvar-se-á. Se não entrar por ela, não tem salvação, nós temos que entrar. Isso é um resumo, depois vocês podem ver lá a mensagem na íntegra. Versículo 2, Neemias capítulo 3, versículo 2. E junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Agora outra porta. A porta do peixe edificaram os filhos de Asenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Então aqui tem a segunda porta. São 12. Eu acho que não vai dar tempo de falar das 12. Mas essa segunda porta, irmão, eu estava meditando, assim eu tirei uns dias para pesquisar algumas coisas também. E essa é uma das portas que mais mexeu comigo, irmão. As outras são muito boas também. Mas essa é uma das que mais mexeu comigo. Eu já preguei, está na mensagem, tem 3 dias que eu preguei. A porta do peixe, ela tem 2 significados principais. Tem 2. O primeiro significado é o significado literal mesmo. Porta do peixe. Porta do peixe, irmão, era a porta por onde entravam e saíam os comerciantes, os mercadores. Você percebe num país que vai prosperar, que foi o que aconteceu em Jerusalém, você percebe um país que vai prosperar quando ele tem portas abertas para o comércio, para negociar, né? Quando o país começa a fechar portas, você vê que o governo não é muito inteligente. Porque se ele fecha a porta para os de fora vão fechar a porta para ele também. Aí começa a travar tudo. O que eles fizeram em Jerusalém? Vamos restaurar, reedificar a porta do peixe. A porta do peixe, irmão, é a porta da prosperidade. A porta do peixe é a porta da abundância. A porta do peixe é uma porta necessária para Jerusalém. Jerusalém precisava dessas idas e vindas no livre comércio, para poder o povo de Jerusalém ter recursos também. Aí, olhem aqui para mim um instante, irmãos. Aí vem os irmãozinhos nossos, até que, digamos, bem intencionados, e eles começam a atacar, até bem intencionados, e começam a falar assim, por exemplo, da nossa igreja. Esses pastores da Igreja da Graça pregam a teologia da prosperidade, né? Aí desce a lenha, né? Teologia da prosperidade. Eu prefiro pregar a teologia da prosperidade do que teologia da miséria, honestamente. Mas se teologia da prosperidade é dizer que a porta do peixe, que está aqui na minha Bíblia e na sua Bíblia, essa porta era a porta do livre comércio. E comércio é para quê? O que caracteriza comércio? Fins lucrativos. Tem algum comércio que não tem fim lucrativo, será? Acho que não, né? Todo CNPJ de comércio, o fim dele é lucrativo. E tem algum problema nisso? Não. Qual é o problema da porta? Senão Deus ia falar, não reedifiquem, não restaurem a porta do peixe, deixa ela fechada. Não, Deus falou, pode reedificar. Aí eu peguei o Salmo 35, vamos dar uma olhada, abre aí. Essa não é a mensagem principal, eu já entro, tá? Vai ser 6, 7 minutos. Salmo 35, 27. Olha o que diz. Aí os santarrões de plantão, é bom que vejam isso também, né? Olha o que diz a palavra de Deus. 35, 27. Cantem e alegrem-se
os que amam a minha justiça, e digam continuamente, o tempo todo, toda hora, todo dia, o Senhor, vamos ler? Para fora, hein? Que ama a prosperidade do seu servo. O Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Repita comigo se você tiver fé para isso. Se não tiver, nem fala. Diga assim: prosperidade é uma bênção. É uma porta que Deus abriu e ninguém vai fechar. E é isso, irmão. Ô pastor, mas as notícias são ruins, né? Falando do nosso país, da administração, né? Você ter um ministro da economia que é professor de geografia, né? Também aí é difícil administrar bem. Mas para nós, irmão, pouco importa. Para nós o que importa é que o Senhor nos abriu a porta do peixe. Não tem problema. Ainda que o homem se levante contra, ô pastor, mas a minha área, né, o meu ramo profissional, ele está tendo uma queda. Mas ele pode despencar, irmão. Se o Senhor te abriu a porta, ninguém fecha. Vou contar rapidinho para a gente já sair desse assunto e entrar no principal dessa noite. Tem um casal, inclusive amanhã, a irmã estará aqui no culto das mulheres, e o marido dela, que vem junto, estará conosco no encontro dos homens, né? Nós vamos nos encontrar aqui na porta da igreja às 5 da tarde, todos, né? As mulheres ficam aqui, e nós vamos aqui próximo no encontro dos homens, né? Claro que o encontro dos homens, que é mais simples, né? Eu até brinquei, né, que o encontro das mulheres tem taça. O nosso tem copo descartável, mas não tem problema não. Mas o nosso vai ter bola, vai ter churrasco, das mulheres não vai ter. Bom, o encontro dos homens vai ser aqui pertinho. Esse casal que virá aqui, a irmã me contou, fui pastor deles, eles moram numa cidade aqui próxima. Ela me contou assim, ela falou: pastor, o período da pandemia foi um período assim, tenebroso, né? Na questão de saúde, física, mental, né, e tudo. Foi terrível. E isso, claro, que afetou o quê? A economia, evidentemente. Não afetou mais por causa de um braço forte que tinha em favor do povo. Mas afetou. Aí ela me contou assim. Ela falou: pastor, o período da pandemia foi o período que eu comprei o meu apartamento, que é onde eles moram hoje. Já fui lá e ungi o apartamento deles, num condomínio muito bonito. Na pandemia, o carro que eles têm hoje, que é um carro muito bom, inclusive, pegaram zero. Ela falou: o nosso carro eu comprei na pandemia. Ela falou: a minha neta, que eu que apresentei ela também, ela falou: a minha neta nasceu na pandemia. Ela falou assim: para mim a pandemia, claro, guardadas as questões de saúde que todos nós enfrentamos aí. Ela falou: para mim, a porta da prosperidade para mim continuou aberta e mais do que antes. Você percebe uma coisa? Se Deus mandou abrir, ninguém manda fechar, irmão. Deus ama. Pastor, mas eu não estou prosperando. Então está faltando entrar pela porta do peixe. Está faltando tomar posse. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Ore sério, Senhor, muito... detalhe. O Senhor... Não lê o meio não, lê só o Senhor e o final. O Senhor seja engrandecido. Vamos ler de novo? O Senhor seja engrandecido. O Senhor que ama a prosperidade do seu servo.
Diga assim comigo, ó, a minha prosperidade é para a honra e para a glória do Senhor. Para que a nossa prosperidade? Para nós vivermos uma vida mais tranquila, sim. Para poder dar melhores recursos aos nossos filhos, família. Para viver assim um pouco mais tranquilamente, sim. Claro, é para isso, sim. É para você desfrutar, por exemplo, porque pesquisa de viagem a gente faz bastante, né? É para a gente colocar em prática, é para fazer uma viagem, sim, é verdade. Mas a nossa prosperidade, primeiro, é para que o nome do Senhor seja engrandecido. É para que a obra de Deus, aí eu vou entrar na segunda parte da porta do peixe. A nossa prosperidade é para que o mundo tenha a oportunidade de receber a palavra de Deus. Mateus 4,19, vamos ver? Mateus 4,19. Mateus 4,19 diz assim, essa é a segunda parte da porta do peixe, tá? E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O Senhor Jesus entrou no barco de Pedro. Pedro tinha trabalhado a noite toda, né? Como diz o Salmo 30, verso 5. Choro a noite toda, não tinha conseguido nada. Quando ele chega na beira da praia, Jesus entra no barco e Jesus prega a palavra. Lembre-se que Jesus é a porta. Aí ele pregou. O Pedro teve a chance de entrar ou não pela porta. Jesus olhou para o Pedro e falou, Pedro, vamos para o mar alto? Você vai lançar a rede para pescar. Aí Pedro fez uma análise que qualquer um de nós faríamos, como fazemos hoje, né? Espera aí, mas eu trabalhei à noite e a porta estava como? Fechada. Só que o Pedro percebeu que Deus tinha aberto a porta para ele. Ele falou, mas sob a tua palavra lançarei minha rede. E Pedro entrou pela porta do peixe. Ele foi no alto mar, lançou a rede, puxou, teve que chamar outros barquinhos. O mesmo mar, a mesma rede, o mesmo barco, só que agora ele entrou pela porta. Quem está entendendo, diga amém. Ele pegou a palavra. Agora olha só. Aí ele vem para a beira da praia. Quando chega na beira da praia, eles caem de joelho e falam assim, Senhor, nós não somos dignos de ti e tal. O Senhor Jesus falou para eles, venham após mim e eu vos farei pescadores de homens ou de almas, né? A nossa prosperidade, ela tem dois efeitos. A porta do peixe tem duas funções. Primeira função, te prosperar. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Segunda função, para que você honre a Deus, para que através da sua prosperidade, mais vidas sejam alcançadas. Eu contei no culto de manhã, eu já falei isso aqui numa outra oportunidade. Eu fui pastor em alguns outros estados também já, tudo. Teve um estado que eu passei, que foi o estado do Amapá, e muitas coisas lá assim marcaram muito. Lá eu trabalhei bastante, meus filhos eram pequenininhos assim, e era para todo lado que eu ia, eles iam junto. Inclusive para os atoleiros, às vezes, que a gente pegava na Transamazônica. E, pois bem, tinha uma igreja lá na capital, né, em Macapá, e eu não me lembro exatamente o nome da igreja. Igreja Pentecostal, eu não me lembro o restante. E o que acontece? O presidente dessa igreja fez uma coisa que eu achei assim maravilhoso, irmão. O que ele fez? Essa igreja, ela é uma igreja local. Só tem naquela cidade. E ele sabe de Marcos 16:15, né? Que Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Ele sabe que toda a igreja de Jesus tem a missão de evangelizar. Igreja que não evangeliza, que só está preocupado com o templo, com não sei o quê, e não vai evangelizar, essa igreja está fadada ao fracasso. Não vai muito longe. Pode durar 10 anos, 11, 15, mas vai fechar. Porque ela não está obedecendo à voz do Senhor, que é o ID. Então, o que ele fez? Ele estava assistindo um missionário, esse presidente dessa igreja. Ele estava assistindo o missionário R.R. Soares, e ele sentiu de Deus de patrocinar o ministério dele. Então, o que ele fez? Ele inscreveu o ministério dele com CNPJ, colocou lá, Igreja Pentecostal, tal, endereço, tudo bonitinho, e todo mês, eu me lembro, porque isso está bem forte na minha memória ainda, todo mês ele trazia R$680, eu estou falando entre 2011 e 2014, ele trazia R$680 e entregava no balcão do patrocinador na nossa igreja e dizia, ó, essa aqui é a minha oferta para as missões. Eu não tenho condições de fazer missões, minha igreja aqui é pequena e é local, mas eu estou me unindo à Igreja da Graça na missão de evangelizar. Parabéns para esse pastor. Ele entendeu o que é a palavra de Deus. Que nós somos agora pescadores de quê? De homens. Ele não ficou só preocupado com o bem-estar da igreja dele, se estava tudo bonito, se estava tudo arrumadinho, não. Cuidou disso também, mas ele cuidou. Eu preciso evangelizar. E ele patrocinou a igreja dele. Vocês estão entendendo que nós somos a nossa prosperidade é para ganhar almas, irmão. É para alcançar pessoas. É para fazer panfleto. O pessoal acha que panfleto não funciona. Só mídia, não é. Você segurar na mão de uma pessoa e entregar um panfleto na mão dela, tem um efeito muito forte, irmão. O evangelismo da mídia, ele tem uma amplitude maior. E é muito forte também. Mas esse evangelismo de você dar um folheto e não soltar, antes de falar para a pessoa, Jesus ama você. Ele pode mudar a sua vida. E aí você solta. Essa pessoa vai com aquele folheto e com o coração queimando e pensando, eu preciso de Jesus. Daqui um pouco ela vem. Nós somos pescadores de quê? De almas, né? De homens, de vidas. A nossa prosperidade não é só para a gente ter um carro bom, amém pelo carro bom, e eu tenho orado por isso, sim, para boas viagens. Eu fiquei feliz aqui na igreja, quando eu cheguei, eu fiz um primeiro propósito de consagração, e nesse propósito eu pedi para Deus, eu contei para vocês na igreja, que Deus desse para a igreja aquilo que a igreja nunca tinha desfrutado. Aí teve 3 famílias aqui, foi bem legal, que tinham um sonho de Disney, e que não tinham ido. Eu não tenho esse sonho, mas se tivesse, eu gostaria de realizá-lo. E 3 famílias aqui da igreja viajaram para Disney. Teve uma que ficou 23 dias lá. Prosperidade. Mas é só isso? Não. Essas mesmas famílias têm ajudado bastante aqui na obra de Deus, irmão. Para fazer a obra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu encerro esse assunto aqui. Depois vocês podem olhar nas mensagens anteriores. Pessoal, com 6 minutos, eu vou fechar a mensagem de hoje. Volta no Neemias, no capítulo 3. E a palavra de Deus é assim, né, irmãos? Ela é boa, ela é poderosa. No capítulo 3, agora nós chegamos, vamos no versículo de número 5, aliás, de número 6. De número 6, diz assim, ó, Neemias 3:6. E a porta velha repararam-na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodeias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e com os seus ferrolhos. Então, essa porta agora é a chamada porta
Qual que é o nome dessa porta, irmãos? Vocês leram no começo? Põe aí, Eduardo, pessoal. Qual é o nome da porta? Porta velha. E agora? Porta velha. Pastor, porta velha. O que será que é essa porta velha, irmão? Todas as portas de Jerusalém têm um sentido, têm um significado. Porta velha é assim, ó. Se você parar para meditar, você vai lembrar de coisas que Deus te falou, ó, há muito tempo. Tem que restaurar isso, sabia? Tem que restaurar. Às vezes tem coisa que nós aprendemos da palavra de Deus, quando nós éramos pequenos. A gente foi crescendo, 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 e aquilo foi ficando para trás e caindo no esquecimento. Tem que restaurar a porta velha. Irmãos, a palavra que Deus te deu um dia, a palavra que Deus te deu, pode fazer muito tempo, através de mim, de outro pastor. Estava conversando com o irmão Geraldo, né, pastor Geraldo, que ele até brincou, né, na hora que ele chegou aqui. Ele falou: ei, pastor, né, quem diria, né? O senhor ia ser pastor de Suzano de novo. Por quê? Eu fui pastor aqui de Suzano, eu era solteiro ainda. Tem 26 anos. Né? Foi no ano que eu casei, né? Um mês antes, mais ou menos, de casar. Eu faço 26 anos de casado em outubro, e eu assumi Suzano em julho, se eu não me engano, ou agosto. Ele falou: quem diria? Eu falei: pois é. Irmão, o que é a porta velha? São coisas assim que Deus falou ao nosso coração, e já faz muito tempo. Essa porta velha pode ser 1 ano, 2, 3 anos, mas ela tem a mesma força hoje. Se você der a ela a atenção necessária, é uma porta que Deus te abriu. E Ele quer que você entre por ela. Quem está entendendo, irmãos, aqui, em nome de Jesus? Eu anotei alguns versículos, nós vamos dar uma passeada agora aqui, que está dando o horário. 2 Timóteo 3,16. Quem não conseguir anotar tudo, depois você olha na live também. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em para toda boa obra. Então a palavra que Deus te deu, em qualquer época, Ele disse: toda a palavra de Deus, toda a palavra, escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa. Se você começar a lembrar, Deus for lhe tocando, meu irmão, restaure essa porta. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem que restaurar. As coisas que tinham valor antes, muito valor, às vezes hoje tem pouco. Eu estou até pensando, irmãos, aí isso é aqui para nós, né? Para nós aqui. Eu estou até pensando, serve para todos, mas é para nós. Eu estou até pensando no dia que eu marcar uma vigília aqui, se vocês vão vir. Porque no celular a pessoa fica até tarde, no videogame. Alguém que já virou noite jogando videogame? Eu já virei, irmãos. Vocês não tiveram infância, não? Mas virei depois de adulto. Eu e meus meninos. Vamos jogar, pai. Eu falei: vamos. Outro dia estava de folga. Ixi, vamos lá. E FIFA, e não sei o quê, para lá, para cá. Já virei. E se marcar uma vigília? Pastor, vigília. É que eu trabalho o dia inteiro. Aí começa aquela ladainha. Não, pastor, é que no outro dia eu trabalho. Vou fazer outra pergunta, responda se quiser. Aliás, não precisa responder não, eu respondo. Quando era mais jovenzinho, assim, estava meio desviado, eu gostava de balada, de baladinha.
Eu e meu irmão. Inclusive eu entrava com o RG dele, que nós era a mesma cara e eu era menor, então entrava com o dele, à noite. Confessando os pecados que Deus já perdoou, tá? Ficava a noite toda embaladinha e de manhã, se a minha tia estiver assistindo, ela confirma. Eu trabalhava na feira. Eu saía direto, sexta para sábado, sábado para domingo, e ia para a feira para trabalhar. Aí quando marca a vigília, aí o crente, pastor. Mas quando era para ir para o forró, ia. Quando era para ir para a baladinha, ia. Coisa triste. Sabe que... Mas entendem, por que eu estou dizendo isso, por favor? Porque no começo, na conversão da pessoa, ela era uma caçadora de vigília. Não via uma hora de ter uma vigília, ou vai ter... A juventude da nossa igreja, aí quando eu já estava com uns 16, 18 anos já. Eu estava bem firme já, cheio do Espírito Santo, com 18. Quando o nosso pastor falava assim, vai ter vigília, eu me lembro de uma, ó, em Franco da Rocha, teve uma vigília. Nós saímos de Poá, se eu não me engano, ou Ferraz, e nós fomos para Franco da Rocha, irmão, na vigília. Teve até um colega, não sei se ele está assistindo, ele assiste às vezes os meus cultos. Volta no trem, tem aquelas curvas que o trem dá uma... Assim, nós só vimos ele caindo do outro lado assim, ó. Não, mas dentro do trem, tá? O trem fez assim a curva, ele caiu, dormiu no banco, na volta. 6 horas da manhã, 5 e pouca. Dormiu. A gente era caçador de vigília. Vai ter vigília lá não sei aonde. Vai ter vigília na sede, vai ter vigília... A gente queria. Olha aqui para mim, irmãos. Tem que restaurar a porta velha. Nós estamos inventando muita coisa nova, muita modinha, muito oba-oba, muito pisca-pisca. Eu não sou contra pisca-pisca, não. Mas isso não aviva ninguém. O que aviva é restaurar a porta velha, irmão. A gente tem que restaurar. O pastor pediu uma oferta, eu me lembro como hoje, irmão. Quando eu não tinha o valor da oferta, o meu filho herdou isso daí de mim. O Pedro, os 3, na verdade. O Pedro mais que ele não tem remuneração. Eu pegava uns livros da igreja, eu vendia na estação do trem, eu ia nas feiras vender para ajudar. O pastor pediu de fim de ano, eu falava, eu não vou ficar de fora. O salário às vezes não era muito, eu falei, não, mas eu vou completar. Eu ia vender para poder ajudar. Eu me incluo nisso, irmãos. Aliás, todos nós, né? Tem que restaurar a porta velha. Sexta-feira, às vezes estou cansado para vir para a igreja. Mas eu vou vir cansado, por quê? Porque antes eu estava cansado, mas estava com uma sede de Deus que eu vinha. Quarta-feira da família. Quando eu era mais novo, a campanha não era na quarta, era na quinta. Meu irmão, campanha da família, podia chover canivete, irmão. Podia chover canivete. O povo estava na igreja, eu estava na igreja. Nós temos que restaurar a porta velha. Vocês estão entendendo, irmãos? Restaurar a porta velha é pegar aquelas coisas tão boas que Deus nos deu um dia e que às vezes nós achamos que estão ficando ultrapassadas. É muito bom tecnologia, irmão. É muito bom. É muito bom mesmo. Eu não tenho nada contra a tecnologia. Mas a tecnologia é bom até a página 2. Tem coisa que não é na tecnologia, é no joelho no chão, é no jejum, é na oração, é na madrugada, é congregando. Tem culto que a gente assiste em casa, tá certo? Certo. Tem culto que é em casa. Mas tem culto, irmão, que é intransferível. Não tem como. É culto presencial. Tem culto que eu assisto culto em casa também, tá? Fique claro, eu assisto. Mas os meus cultos aqui, não tem como, irmão. Só se for alguma coisa muito séria, um compromisso muito longe, alguma coisa muito séria, para não vir. Teve uma vez aqui, foi até o Gabriel pedir, que eu não estava com condições de dirigir. Eu liguei para o Gabriel e falei, Gabriel, se eu sair agora, eu moro a 1 hora e pouco daqui, 1 hora.
Falei, se eu sair daqui é perigoso eu sofrer um acidente. Eu estava sem condição. Eu cheguei em casa já, sabe assim, já cochilando, estava muito cansado. Eu pedi para ele, falei, você faz o culto hoje. Foi só essa vez que eu não vim porque eu não tinha condição de vir. Mas do contrário, irmão, só se for um compromisso, uma coisa muito séria mesmo. O nosso culto, irmão, nós precisamos dar valor a ele. Amém, pessoal? Pessoal, pega a palavra que Deus te deu. Pega, pastor, eu estou precisando de um avivamento. Volta aquelas coisas boas que você sempre fazia para Deus. Volta a se consagrar, volte a congregar. E você vai ver como vai fazer muito bem para a glória de Deus. Diga graças a Deus. Depois eu mando para vocês, eu tenho anotado aqui. Eu mando no grupo da igreja o restante dos versículos. Fique em pé um instante, vamos fazer uma oração, em nome de Jesus. Pessoal, sem pressa, tranquilos na presença de Deus, a não ser se alguém for trabalhar ou coisa assim, mas vamos tomar posse dessa bênção. Pessoal em casa, essa é a 30ª mensagem do livro de Neemias. A 30ª mensagem. Vamos restaurar a porta velha. Vamos pegar aquelas coisas que são velhas, aconteceram há muito tempo, mas são tão novas como se estivesse acontecendo hoje, porque as coisas de Deus se renovam a cada amanhecer. Coloque a mão sobre o teu coração, feche os olhos, coração bem aberto para Deus, no nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, ó Senhor. Diga para Ele, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor, cantem. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Clame esse renovo. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração, Senhor. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, dentro de mim necessita ser mudado, ó Senhor. Clame a Ele, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, ó Senhor. Clame a Ele, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. É hora de restaurar a porta velha. É hora de dizer, Senhor Deus, eu ouvi tantas e boas palavras. Eu ouvi, meu Deus querido, através desse pastor ou de outro pastor,
eu ouvi através dos meus pais, ouvi através de alguém, e essa palavra, meu Pai, me fez tão bem naquela época, mas hoje, meu Deus, eu me sinto distante dela. Meu irmão, é hora de restaurar a porta velha. Fale com Deus. Você que um dia já fez a obra também, você que um dia já evangelizou, você que um dia já tocou no altar, você que um dia já fez a obra de Deus, missões, você trabalhou para Jesus, mas por causa dos escândalos, ou por causa de um esfriamento que você passou, foi se envolvendo com tantas outras coisas, que as de Deus foram ficando para trás. Restaura a porta velha, meu irmão. Clame agora o Espírito Santo. Clame, levante a sua voz nessa noite. Não deixe passar essa oportunidade. Levante a sua voz e diga: Senhor, eu quero restaurar essas portas. Senhor, eu preciso restaurar. Eu preciso, meu Deus, porque me fez tão bem, Pai, e eu quero de novo. Aleluias. Porque tudo que há dentro de mim, clame a Ele, necessita ser mudado, ó Senhor. Clama o Espírito Santo, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Oh meu Deus querido, desça o fogo agora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Meu Deus querido, quebrando as correntes e os grilhões. Meu Pai, eu faço essa 30ª oração, de 52 orações que farei. Eu faço essa oração, meu Pai, abençoando quem está aqui na igreja e quem está em casa, determinando, Pai, a porta da ovelha se abriu, você entra, meu irmão. A porta do peixe também está aberta, pode entrar por ela. A porta velha está aberta, vai entrando, Jesus é a porta. Você pode entrar, você é a ovelha. Você pode entrar, Ele te chamou para prosperar também. Você pode entrar, Ele te chamou para renovar, Ele te chamou para restaurar completamente. Aleluia. Maravilhoso, maravilhoso. Que haja restauração na alma, que haja restauração no corpo, que haja restauração na mente, que haja, meu Deus querido, uma transformação, uma libertação completa e total, uma mudança, Pai amado. Alguém que sempre andou olhando para Jesus e de repente começou a olhar para todos os lados, e a pessoa assim tem se perdido. É hora de voltar, meu irmão, é hora de restaurar, é hora de voltar nessa comunhão plena. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Aleluias, aleluias. Levante as suas mãos. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, ó Senhor. Clame a Ele, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluias. Obrigado, Jesus. Com as suas mãos levantadas, diga: obrigado, Senhor. Diga comigo: em nome de Jesus. Solta a sua voz e diga: em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo todo mal que tem se levantado contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Satanás, pega tudo que é teu agora, todo o teu mal,
Diga 3 vezes: sai, sai e sai em nome de Jesus. E não volte nunca mais. Porque tudo que há dentro de mim, Ele está mudando hoje, necessita ser mudado, ó Senhor. Abrindo o coração, diga: porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte, bem bonito para Jesus. Aleluia. Diga graças a Deus.